ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser, de dia e de noite, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé para estarmos adorando ao nosso Deus. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou o teu filho, ó Pai sem igual. Em minha vida, Senhor divina, ó soberano do reino imortal, posso eu chegar à vitória final, e a cada passo eis minha oração. Ser minha vida, ser minha visão. Descanso em seu poder, espero na promessa que nunca falhará. A face do Cordeiro eu hei de contemplar, espero na promessa que nunca falhará. A todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Sejam muito bem-vindos ao último culto deste domingo. Neste momento nós estaremos fazendo a leitura bíblica responsiva do Salmo de número 44, versículos do 4 ao 8. Salmo de número 44, versículos do 4 ao 8. Eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do bom Deus: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Versículo 5, mulheres.
Versículo 6, homens. Versículo 7, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Versículo 8, todos. Aqui o salmista reconhece que não é pela força, não é pelo intelecto, mas sim pelo Senhor que nós venceremos. Ou melhor, em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. E é dessa forma que nós vamos começar o culto dessa noite, reconhecendo que Jesus é Rei. Senhor Deus, nós queremos reconhecer que o Senhor é Rei, que o Senhor reina. Então a Ti toda a honra e toda a glória para todos sempre, Pai. Pai amado, nós queremos colocar diante do Senhor tudo o que vai acontecer aqui nessa noite. As músicas que serão cantadas, as orações que serão feitas, a palavra que vai ser ministrada, Deus, que tudo possa convergir para um único propósito, reconhecer que o Senhor reina, que o Senhor é Rei. Oramos também, Deus, para que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, sirva de alimento aos famintos, cura aos enfermos, liberdade aos cativos, esperança aos abatidos, como também vida àqueles que estão mortos, Pai. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair daqui dizendo: grandes coisas o Senhor fez entre nós, grandes coisas o Senhor falou conosco, por isso estamos alegres e decididos a viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Irmão Dino. Boa noite, irmãos. Esse é o momento em que a gente reserva no culto para que cada irmão possa trazer o seu pedido de oração, que pode ser também um momento de agradecimento por um livramento, por uma situação resolvida em sua vida, pode ser um pedido por saúde, por direção, por emprego, enfim, um momento em que a gente se derrama diante de Deus, pedindo pela nossa necessidade. Uma coisa que me passou agora é que esse irmão tiver uma necessidade, é íntimo, é de coração, amém, irmão? Pode colocar apenas o seu nome e dizer: olha, orem por mim, é de coração, tenho uma necessidade, né? Amém, irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe. Amém. Então esse é o momento em que a gente faz isso. Agora em março o Arco-Íris volta a se reunir presencialmente, segunda-feira, às 15 horas. Né? É aqui na igreja, entra aqui pela rua Comendador Coruja, e nós temos entra aqui pela lateral da igreja, lado aqui. E aí a gente tem a nossa reunião às 15 horas, conduzida pela nossa irmã Valnita. Aliás, a irmã Valnita agora está cuidando da Kelly, que sofreu uma queda. Nós todos devemos orar por ela. Vamos destacar a nossa irmã Kelly, que está hospitalizada, precisando da oração de cada irmão. Então, irmãos, vamos orar nesse instante por todas essas situações. O pedido, o salvamento, que às vezes o livramento que Deus nos deu em situações que às vezes a gente só percebe muito depois. A gente olha, gente, aquilo foi um salvamento, aconteceu aquilo e tinha uma razão de acontecer. Então, coisas desse tipo. Esse é o momento que a gente é chamado para refletir sobre isso, ok? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. A Tua igreja está se derramando diante de Ti nos pedidos que nós temos aqui, Senhor. E nós esperamos a Tua intervenção.
pelo sim, pelo não, pelo talvez, pela transformação, Senhor, que pode acontecer com certeza em nossa vida por causa da Tua palavra, da Tua fidelidade. Fica conosco durante o culto que estamos tendo já, Senhor, aqui. Senhor, fica com cada um de nós e nos leva, quando sairmos, na Tua presença, com a Tua cobertura. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé para estar louvando o nosso Deus. Vamos todos juntos em uma só voz. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus, lembrando que é Ele que vence todas as nossas batalhas. A paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em Tuas mãos está. O que preciso Tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que
já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Da misericórdia pra hoje a provisão, e quando tudo se acaba, você pode dizer isso comigo? Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Você pode dizer comigo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no
redenção é uma história que tem início, meio e fim. E o final do crente, ele será glorioso. Por que glorioso? Porque Jesus venceu. Segundo, porque nele nós somos mais do que vencedores. E terceiro, porque nós iremos contemplar a face do nosso Deus por toda a eternidade. Certa feita alguém me perguntou: pastor, qual é a recompensa que nós crentes vamos receber na eternidade? Eu respondi: não sei e não quero saber, porque a melhor recompensa que alguém pode receber não é rua de ouro, não é rua de ouro. A melhor recompensa que alguém pode ter é a presença do seu Deus por toda a eternidade. Essa história é real. Nós contemplaremos a presença do nosso Deus por toda a eternidade. E agora você vai poder externar a tua gratidão a Deus por isso. Erga sua voz através de orações, frases de gratidão. O verdadeiro culto a Deus é este, onde a palavra é cantada, a palavra é orada, a palavra é pregada, como também cada um de nós temos a oportunidade de reagir a essa palavra. E neste momento você terá essa oportunidade. Reaja a essa palavra através da sua oração, frase de gratidão. Oremos. Senhor, é verdade, obrigado, Senhor. Senhor Deus, nós reconhecemos que o único autor e ator principal da história é o Senhor. Nós somos apenas coadjuvantes nesse processo. E, Senhor, neste momento, nós queremos deixar claro aqui, Senhor, que nós queremos apenas contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo, como também te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos chamar a essa nobre tarefa, contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo entre as nações. Amém e amém. Cantemos. Vamos juntos? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Você pode se assentar. As nossas crianças podem vir até a frente. Crianças de 0 a 12 anos. 0 a 12 anos. Olá, Alice. Tudo bem com você? Ah, então tá bom. Fica ali que o pastor já vai dar. Amigão, tudo bem contigo? Tu é a primeira? Tu tem um versículo para falar? Então tá bom. Eu quero ouvir o versículo de vocês. Tudo bem com você, amigão? Tudo tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Então, Alice, a primeira ela vai dar um abraço no amigo. Tranquilo, a gente espera. Sem problema. Isso.
Quer conversar? Pode conversar, é saudade, é isso aí. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ela está praticando isso. Então, Alice, fala o teu versículo. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Aí, vamos aplaudir Alice. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para os colorados, saibam disso. O Senhor me protege, tá bom? Contra as setas de vocês. Então, vamos lá. Você, vem cá. Fala o teu versículo. Isso, pode rir, tranquilo, eu espero. Crime a Deus, o coração puro, e renove em mim o espírito inabalável. Salmo. Amém, vamos aplaudir ela muito bem, parabéns. E você, amigão, você também tem um versículo? Então tá, vamos lá, vamos ouvir o teu versículo. Que é meu Deus, que eu te puro, eu me repito na palavra. Muito bom, parabéns, cara, que Deus abençoe. Mais alguém tem um versículo para compartilhar com a gente? Não? Então tá, vamos orar pelas nossas crianças e pelas professoras também. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade, Deus, de acompanhar essas crianças, Deus, e domingo após domingo, vê-las crescendo em graça e sabedoria, e estatura diante do Senhor e dos homens. Pai amado, eu oro, Deus, para que essas crianças, Deus, cada dia mais possam amar a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa ditar os seus passos, os seus sentimentos, os seus relacionamentos, Pai. Oro pela vida dos pais, Deus, que o Senhor continue dando discernimento e sabedoria aos pais, para que eles continuem, Senhor, educando seus filhos no temor do Senhor. Oro pelas professoras, Deus, que ao longo da semana preparam com tanto carinho a lição, Deus. Que elas consigam de fato, Deus, compartilhar com as nossas crianças aquilo que o Senhor já entregou a elas ao longo dessa semana. Abençoe cada uma delas com a Tua graça e com o Teu amor e com a Tua paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Então tá, tem um presente para vocês. Irmãos, nós estamos estudando domingo após domingo, tanto pela manhã quanto à noite, o Evangelho de João, e nós chegamos naquele momento esperado onde Jesus começa a caminhar em direção à cruz. Jesus começa a caminhar em direção à cruz. E domingo passado, pela manhã, eu falei sobre a ilusão da autossuficiência. E na ocasião nós aprendemos que desde que o mundo é mundo, o homem tem buscado ser o Deus da sua própria história. E biblicamente falando, isso é um problema. Por que um problema? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Nós fomos criados para encontrar prazer em Deus. Porém, em um determinado momento da caminhada, a criatura se rebela contra o seu Criador. E quando eu falo aqui de criatura, eu estou falando de você. Eu estou falando das pessoas que cercam você. Eu estou falando de mim, eu estou falando das pessoas que me cercam. A criatura, nós nos rebelamos contra o nosso Deus, buscando ser o próprio Deus da nossa vida, glória, a nossa vontade, como também cavando poços para o nosso próprio prazer. Suficiência. Então, isso é um conceito. Vamos tornar mais prático aqui essa ideia. O que torna você pecador não é o adultério. O que torna você pecador é o desejo de ser Deus da tua própria história. O adultério é apenas o fruto do desejo de ser
Deus. O que torna você pecador não é a mentira. O que torna você pecador é o desejo de ser Deus da sua própria vida. A mentira é apenas o fruto desse mau desejo. Isso se chama autossuficiência. E conforme nós vimos em João capítulo 15, a autossuficiência é uma ilusão que só pode ser quebrada quando nós aceitamos que fora de Cristo nós somos incapazes de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Se nós não estivermos conectados na videira, jamais nós vamos conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Nós somos capazes de fazer coisas boas, moralmente falando, mas incapazes de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. A ilusão da autossuficiência, ela só pode ser quebrada quando nós aceitamos que em Cristo nós somos amados e chamados para amar. O verdadeiro amor, ele não pode ser produzido. Você é incapaz de produzir o verdadeiro amor, muito menos para você, muito menos para o outro. Porque o verdadeiro amor, ele vem de Deus. João, na sua primeira carta, afirmou: Deus é amor. Então o verdadeiro amor, ele não pode ser produzido, mas ele pode ser recebido por pecadores como você e eu, independentemente da situação em que nós nos encontramos, independentemente de quem nós somos. Você lembra do ladrão da cruz? Nos últimos momentos da sua vida, ele provou do verdadeiro amor, a ponto deste amor gerar convicção no seu coração de que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com Jesus. A ilusão da autossuficiência, ela só pode ser quebrada quando nós aceitamos que por Cristo nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para sermos testemunhas do Senhor Jesus, Judeia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Nós fomos chamados para dar bons frutos. E o que seriam esses bons frutos? Vidas transformadas, cenários transformados, como eu citei o exemplo de Calvino em Genebra, como também fomos chamados para participar daquilo que Deus está fazendo na história, lembrando que tudo o que Deus está fazendo está servindo para gerar valor eterno. E eu concluí a mensagem de domingo passado pela manhã com uma pergunta: em que área da tua vida você tem agido como se não precisasse de Deus? Em que área da tua vida você tem agido como se não precisasse de Deus? Em que área da tua vida você tem sido autossuficiente? Lembre-se da palavra de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Sem Jesus, o teu cônjuge não pode fazer nada. Sem Jesus, os teus filhos não podem fazer nada. Sem Jesus, eu como pastor dessa igreja não posso fazer nada. Sem Jesus, nós como igreja não podemos fazer nada. E o que seria não fazer nada? Nada que agrade a Deus. Nada que agrade a Deus. E aí então eu volto a perguntar para você: em que área da tua vida você tem agido como se não precisasse de Deus? Em que área da tua vida você tem sido autossuficiente? Em que área da tua vida você tem tentado governar? A partir daqui eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: da tristeza à alegria. E para esse tema eu te convido a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, versículos do 16 ao 31. João 16, versículos do 16 ao 31. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Assim diz
boa palavra do Senhor. Essa palavra que é apta para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir no caminho que nós devemos andar. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quem vinha a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Que o bom Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Da tristeza à alegria. Certa feita alguém disse que o coração do homem é o campo de batalha entre a tristeza que o mundo oferece e a alegria que somente Deus pode dar. Aqui nessa ilustração eu gostaria de lançar alguns pressupostos teológicos sobre esta batalha em específico. E o primeiro pressuposto teológico, ele está ligado ao campo onde a batalha ocorre, que é o coração humano. É aqui que a batalha ocorre, no coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o texto sagrado diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que você precisa guardar, o teu foco principal é guardar o teu coração. E mais tarde Jesus vai explicar o porquê. Porque é do coração que procedem todos os maus desejos da vida. É do coração. O conselheiro cristão Jay Adams afirmou que o coração, na visão bíblica, não é apenas o órgão das emoções, mas também o centro da vontade, da razão e da fé. É o trono interior do ser humano. A batalha, portanto, ela não é periférica,
Esta batalha se dá pelo controle central do coração. E ele conclui o seu pensamento com uma pergunta: quem está centrado no trono do seu coração? O mundo com as suas promessas vazias ou Deus com a sua presença transformadora? Quem está sentado no trono do teu coração? No Natal passado, eu preguei sobre o seguinte tema aqui na igreja: Natal é sair do trono. O Filho de Deus saiu do trono para encontrar pecadores perdidos. E quando esses pecadores foram encontrados por Ele, saíram do trono para deixar Jesus reinar. Isso é Natal. Jesus saiu do trono para nos encontrar enquanto nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado. E quando encontrados por Jesus, agora é a nossa vez de sair do trono para deixar Ele reinar. E aqui eu te pergunto: quem tem reinado no teu coração? O mundo através da tristeza que ele oferece, ou Deus através da sua presença transformadora? Você lembra do exemplo do jovem rico? Certa feita um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus deu uma lista de coisas, moralmente falando, boas para se praticar. Para cada uma delas, o jovem olhava para Jesus com seu coração cheio de orgulho e dizia: isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço. Parecia um fariseu, um mini fariseu. Sabe quem é o fariseu? É aquele que gosta de dizer com orgulho: eu pratico bem a lei. E ele não para por aí, ele fica acusando os outros. A língua dele não consegue parar. Ele sempre tem que ter uma crítica em relação aos outros. E esse jovem era um mini fariseu, alguém que se sentia orgulhoso por ser um bom Deus da sua própria vida. Eu já faço, eu comando bem os meus passos. E o que mais ele queria ali de Jesus era um elogio. Ele queria que Jesus o aplaudisse dizendo: de fato você tem sido um bom Deus. Continue assim, com as rédeas da tua vida em tuas mãos. Porém não foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para aquele jovem com um olhar de compaixão e disse: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, não quero nada teu e volta para me seguir. Em outras palavras, renda-se a mim. Jesus estava dizendo: isso está faltando na tua vida, você se render ao Deus verdadeiro. Você entregar as rédeas da tua vida nas minhas mãos e deixar eu ditar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas ações, reações e relacionamentos. Fim da história. Aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, porque não quis sair do trono. Não quis sair do trono. Quantas pessoas ao longo da história saíram tristes da presença de Jesus, porque não quiseram sair do trono da sua própria vida. O segundo pressuposto teológico sobre essa batalha está ligado à queda. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Por quê? Porque o mundo foi manchado pelo pecado. Gênesis capítulo 3. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer, e o que o mundo oferece não passa de ilusão, o que o mundo oferece é passageiro, o que o mundo oferece é veneno que nos conduz à morte. Quem chegou a essa conclusão foi o rei Salomão. Ao fazer um autoexame sobre os seus passos até a sua velhice, Salomão concluiu que tudo o que ele viveu não passou de vaidade, vaidade, vaidade. Porque o que governou os seus passos foi a tristeza que este mundo oferece, os prazeres que este mundo oferece, não a presença de Deus. O terceiro pressuposto teológico sobre essa batalha está ligado ao Salvador. A alegria que Deus nos oferece é muito maior do que um sentimento. Ela tem nome, se chama Jesus.
Jesus é a nossa fonte de alegria. Até porque quem sofreu, quem morreu, quem ressuscitou, quem venceu a morte foi Ele. Logo, todos aqueles que estão conectados em Jesus, como nós vimos aqui semana passada, recebem vida e vida com abundância. Uma alegria que vai além do entendimento e das circunstâncias. E era isso que Jesus estava querendo dizer aqui para os seus discípulos. Vocês estão tristes diante da notícia que eu estou partindo? Fiquem tranquilos. Logo, logo nós vamos nos reencontrar. E a alegria que vocês vão sentir será arrebatadora. Voltando aqui para o texto, nos minutos finais antes de sua prisão, Jesus prepara os seus discípulos para o turbilhão de emoções que estavam prestes a sentir. Eles não entendiam, mas Ele estava pavimentando o caminho para uma alegria que ninguém poderia tirar deles. Então, a partir daqui, nós vamos aprender como Deus nos tira do vale da tristeza e nos leva para o cume da alegria eterna. Então, se você chegou triste aqui nessa noite, o Deus que nós servimos é um Deus que nos resgata do vale da tristeza e nos conduz para o cume da alegria eterna. E como que isso se dá? Primeira lição: a tristeza que surge da nossa incompreensão. Então, antes de entender como chegar no cume da alegria, nós precisamos entender qual tem sido a fonte da nossa tristeza. Qual tem sido a fonte da tua tristeza? Qual tem sido a fonte da tristeza do teu lar, do teu casamento, da criação dos teus filhos, do teu negócio? Qual tem sido a fonte da tristeza? Eu não preciso dizer aqui que a verdadeira fonte da tristeza se chama nós querendo ser Deus da nossa própria história. Porém, existem frutos dessa decisão. E essa tristeza aqui foi gerada pela falta de compreensão. Versículos do 16 ao 19 dizem assim: um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. O que ele está querendo dizer? E diziam: que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. O texto aqui nos mostra de maneira muito clara que os discípulos não estavam entendendo Jesus, porque de forma deliberada eles decidiram fechar os ouvidos logo após a primeira parte da fala de Jesus. Jesus, ele continuou falando aqui, porém eles bloquearam na primeira parte. Parece o marido que está tomando bronca da esposa. Ele toma a primeira bronca e depois bloqueia. E a mulher continua falando, e ele não consegue mais prestar atenção, porque ele está focado na primeira parte. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles ficaram focados na primeira parte. Ele está partindo, como assim? Como assim o nosso mestre, o nosso mentor, o nosso amigo, o nosso salvador? Aquele que veio para nos libertar das mãos dos romanos vai partir, como assim? Isso é incabível, isso é incompreensível, porque nós fomos leais a Ele durante 3 anos, e agora nessa altura do campeonato, que nós estávamos prestes a conquistar o trono aqui da nossa região, o povo está com nós, Ele decide ir embora. Que loucura isso! O que está acontecendo? Olhando para esse cenário, eu posso afirmar aqui que a tristeza profunda que os discípulos estavam enfrentando foi provocada
pela falta de compreensão daquilo que Deus estava fazendo entre eles. Foi Deus quem determinou que Jesus deveria sofrer, morrer, ressuscitar, vencer a morte pelo próprio bem deles. O maior beneficiado da partida de Jesus seria eles, seria nós, e eles não estavam compreendendo. Muitas vezes a tristeza que assola o nosso coração tem sido provocada pela falta de compreensão da nossa parte, daquilo que Deus está fazendo entre nós e em nós. E quando eu olho para esses versículos aqui, 16, 17, 18, 19, eu enxergo alguns fatores que geraram essa falta de compreensão. Primeiro, eles ouviram apenas a primeira parte, não o todo. Eles ouviram apenas Jesus dizendo, eu vou partir, mas ignoraram a segunda parte, eu vou voltar. Nós vamos nos encontrar. Muitas pessoas são assim. Escutam apenas uma parte da história e esquecem que a história tem dois lados. Toda história tem dois lados, e tolo é aquele que tira conclusões por ouvir apenas um lado da história. E era o que estava acontecendo aqui. Eles não ouviram o todo. Eu tenho aprendido isso na prática com o missionário Eduardo. Missionário, eu não costumo citar ninguém pelo nome sem consultar antes. Talvez essa seja a primeira vez durante os meus anos de ministério. E eu já peço perdão para você de forma antecipada. Agora não dá para voltar mais atrás, porque eu vou deixar o pessoal curioso. O missionário Eduardo, ele veio para dirigir a Cristolândia, Rio Grande do Sul, para abrir esse projeto aqui no nosso estado. Projeto que vai abençoar muitas pessoas. E ele está ficando aqui na nossa igreja. A família dele não veio ainda, porque ele está procurando uma casa para alugar. E ele já procurou várias casas. E já ouviu vários nãos. Toda vez que ele chega aqui, eu pergunto para ele, e aí missionário, tudo certo, conseguiu? E ele, não. Mas ao mesmo tempo ele levanta a cabeça e diz, eu sou animado. Vamos para frente, Deus está no controle. Deus é soberano, Deus vai fazer grandes coisas neste estado e nós vamos participar disso. Então vamos lá, pastor, nós não podemos desanimar, não é assim, Eduardo? E você faz assim com as duas mãozinhas ainda, vamos para frente. Isso me dá uma injeção de ânimo, é alguém que entendeu que existem dois lados da história, e sim, ao longo da caminhada cristã, nós vamos enfrentar períodos difíceis. Nós vamos enfrentar períodos de aflições, nós vamos enfrentar desertos, tempestades. Jesus disse isso. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas também tem outro lado da história. O texto sagrado diz que assim como o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então a vida do crente não é feita de sofrimento, também tem alegria, apesar das circunstâncias. O Evangelho é assim. O Evangelho é a boa notícia que contém uma má notícia. Que má notícia é esta? Pecamos quando decidimos ser o Deus da nossa própria história. Passamos a buscar nossa própria glória, fazer a nossa própria vontade, cavar os nossos próprios poços de prazer, atraindo a ira de Deus sobre nós, como também a condenação eterna. Esta é a má notícia. Todos nós sem Cristo estamos condenados, estamos mortos, estamos perdidos. Não há um justo sequer. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A boa notícia que o Evangelho traz, que existe um Salvador. Este Salvador veio para sofrer a condenação no nosso lugar. Veio para morrer no nosso lugar, veio para nos reconciliar com Deus, e todo aquele que se rende diante dele, o reconhecendo como Rei, como Senhor, como Salvador, é salvo, é conectado nele. A falta de compreensão, ela foi gerada aqui por vários fatores, e o primeiro fator é este:
quando ouvimos apenas uma parte, não o todo. Segundo fator, quando tentamos encaixar o plano de Deus na lógica humana. Estes homens estavam querendo dizer o que Jesus precisava fazer. Porém, a lógica de Deus é diferente da nossa, porque Ele é o Criador. Nós somos as criaturas. A mente dele é ilimitada, a nossa mente é limitada. Quem somos nós para dar conselho para o Senhor? Você lembra do livro de Jó? Lá no finalzinho do livro de Jó, essa foi a pergunta que Deus fez para Jó: onde você estava na criação? Eu não te vi, me dando conselhos. Estes homens estavam tentando aconselhar o próprio Deus. Não, você não precisa sofrer. Não, você não precisa morrer. Não, você não precisa passar por isso. Mal eles sabiam que toda essa trajetória fazia parte do plano de Deus para resgatar eles, para nos resgatar. O terceiro fator que gerou aqui falta de compreensão da parte deles foi permitir que a dúvida sobre o como apagasse a certeza do quem. A pergunta dos discípulos era como? Como não veremos? Como veremos de novo? Eles estavam tão preocupados com a logística divina que esqueceram de que estavam diante do próprio Deus encarnado. A tristeza da incompreensão nos faz perguntar como? Como isso está acontecendo conosco? Como nós vamos sair dessa? Quando deveríamos descansar nessa verdade. Tua presença nos basta, Senhor. O que importa é que o Senhor está conosco. É isso que importa. Então não deixe mais a falta de compreensão roubar a alegria do teu coração. Ouça o que Jesus está dizendo, não apenas uma parte, ouça o todo. Tem gente que usa a Bíblia como um guru gospel. Estou desesperado. E agora, Senhor, fala comigo, aqui. Judas foi lá e se matou. Ah não, mas isso aqui é pesado demais. Estou ouvindo errado, Senhor. A tua palavra não é tão certa assim, então fala de novo. Mas num texto agora inspirado, porque aquele texto anterior não era tão bom assim, porque me mandou matar. Tem gente que usa a Bíblia dessa forma. Tem gente que quer ouvir apenas o que gostaria de Jesus, não o que de fato precisa. E a melhor forma de ouvir Jesus é lendo toda a Bíblia. Então, se você ainda não tem o teu plano bíblico, não vou te vender. Mas no final do culto você pode pegar, porque a nossa igreja está lendo a Bíblia toda. Não basta ler porções, é preciso ler o todo, porque Deus se revela por meio da sua palavra. Não deixe mais a falta de compreensão roubar a alegria do teu coração. Aceite o plano de Deus. A história tem início, meio e fim. O final de todo crente será glorioso, e isso nos basta. E o próximo passo? Eu quero saber o próximo passo. Eu quero saber se Deus vai estar comigo. É isso que interessa. Foi o que Moisés disse. Quando Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, sai daqui e vai para lá. Moisés respondeu para o Senhor: eu só vou sair daqui se a tua presença for comigo. Isso é o que me basta. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, Abraão, e te lança no desconhecido. Abraão se lançou, sem querer saber para onde ele estava indo. A presença do Senhor bastou para aquele homem. Segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa noite é esta: a tristeza que se transforma na hora do encontro. Do vale da tristeza ao cume da alegria eterna. Segundo, a tristeza que se transforma na hora do encontro. Versículos do 20 ao 22 dizem assim: em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria.
A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus, ele usa a analogia mais poderosa que existe, que é a analogia do parto. A mulher, na hora de dar à luz, ela fica triste, porque ela sabe que o processo que ela será submetida será um processo doloroso. Ela vai sentir a pior dor do mundo, mas quando a criança nasce, ela pega o filho no colo. Toda a tristeza, toda a dor vai embora. E a alegria que vem do Senhor, uma alegria arrebatadora, toma conta do seu coração. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: sim, vocês vão sofrer. O processo que vocês vão encarar daqui para frente vai ser extremamente doloroso. A dor que vocês vão sentir com a minha morte é comparada à dor de parto. Mas fiquem firmes, porque daqui a alguns dias eu vou ressuscitar, vai haver o reencontro. E a alegria que vai tomar vocês vai ser arrebatadora. A tristeza, a doença, tudo vai embora. Tudo vai embora. E a partir de então, nada vai parar vocês, nem a perseguição. Se vocês acham que a dor do luto é uma dor insuportável, a dor da perseguição é maior. E vocês vão enfrentar a perseguição, e vocês vão avançar em meio à perseguição, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em uma de suas pregações, Hernando Dias Lopes disse que a nossa tristeza aqui na terra é como uma dor de parto. Ela é intensa, parece que vai durar para sempre, mas ela tem um propósito: trazer algo novo à vida. Quantas pessoas se converteram em meio ao deserto? Quantas pessoas se converteram em meio à tempestade? Quantas pessoas se converteram quando estavam enfrentando uma provação? Jesus deixa claro aqui que a tristeza também tem esse propósito: revelar o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. O encontro com Cristo ressurreto é o ponto de virada aqui. Não é uma alegria superficial, mas uma alegria completa, conforme diz o versículo 24, que nasce da presença real de Jesus. A tristeza do processo, diz Lopes, engolida pela alegria do reencontro. Então, como este reencontro pode acontecer nessa noite para você, cuja dor e tristeza são profundas? Primeiro, através da honestidade. O versículo 20 fala sobre a importância do choro. Nós não podemos mascarar a nossa dor, não podemos mascarar a nossa tristeza, não podemos mascarar o nosso pecado. Tolo é aquele que tenta esconder o seu pecado. Tolo é aquele que tenta esconder a sua dor. Tolo é aquele que tenta esconder a sua tristeza. Você lembra de Adão no jardim? Logo quando ele pecou, a primeira coisa que ele tentou fazer foi esconder o seu erro de quem? Do próprio Deus. Jesus, ele deixa claro essa máxima lá no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois estes herdarão o reino de Deus. Quem é o pobre de espírito aqui na fala de Jesus? É aquele que reconhece o seu pecado, é aquele que reconhece a sua miséria, é aquele que reconhece a sua dor, é aquele que reconhece a sua tristeza. E Jesus continua: bem-aventurados que choram, pois estes serão consolados. Quem será consolado? Aquele que reconhece o seu pecado, aquele que reconhece a sua miséria, aquele que reconhece a sua dor, aquele que reconhece a sua tristeza. E para fechar esse primeiro bloco das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados humildes de coração, pois esses serão ajudados. Aquele que reconhece o seu pecado, não o esconde.
reconhece a sua miséria, a sua tristeza, a sua dor, chora diante de Deus por não ver saída, recebe ajuda do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, como este reencontro com Jesus pode acontecer nessa noite para você cuja dor e tristeza são profundas? Seja honesto. Seja honesto. Seja honesto. Assim como Davi diante de Natã, não tente negar o seu pecado, não tente negar a sua dor, a sua tristeza, bata no peito e diga, sim, eu pequei, eu me arrependo disso. Segundo, confie no processo. O versículo 21 mostra que a mulher não entendeu a imensidão da sua dor de parto, mas confiou que o filho iria nascer. Ela confiou. Vai doer, mas logo, logo eu terei o meu filho nos meus braços e isso vai valer a pena. Confie no processo. Está doendo, está difícil, logo, logo, ali na frente, o nosso fim será glorioso, porque nós estaremos por toda a eternidade contemplando a face do nosso Deus, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tentação. Como este reencontro com Cristo pode acontecer nessa noite para você cuja dor e tristeza são profundas? Para você que está se sentindo sozinho, abandonado, clame pelo nome de Jesus. O versículo 22 mostra que a virada acontece não quando a dor acaba, não quando a tristeza vai embora, mas quando o filho chega. A virada na vida, e aqui serve para você, para o teu cônjuge, para os teus filhos, para qualquer pessoa que cerca você. A virada de chave ela acontece não quando a dor vai embora, não quando a tristeza cessa, mas quando o Filho de Deus é revelado a essa pessoa. E essa pessoa cai de joelhos diante dele, se rendendo a ele, o confessando como Salvador, mas também Senhor. Clame pelo nome de Jesus. Não para resolver todos os teus problemas, mas para que Ele se faça presente na tua vida, a fim de que você possa provar dessa virada. E a última lição que eu gostaria de compartilhar com você é esta: a alegria que nasce da oração atendida. Da tristeza, a alegria. Do vale da tristeza, ao cume da alegria. Terceiro, a alegria que nasce da oração atendida. Versículos do 23 ao 31 dizem assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, encontrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém me pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O teólogo Matthew Henry diz que a tristeza nos visita quando estamos sozinhos, mas a alegria se completa quando entendemos que temos acesso direto ao Pai por meio da oração. A tristeza nos visita quando estamos sozinhos. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, a ponto de amargar uma tristeza profunda? O profeta Elias se sentiu sozinho na caverna.
a ponto de amargar uma tristeza profunda, entrou em profunda depressão. Foi necessário que o Senhor intervisse em favor daquele profeta. Deus foi até aquele profeta e deixou claro: Elias, você nunca esteve sozinho. Você não está sozinho. E muito menos estará sozinho até o último dia da tua vida. Até porque quem alimentou você nessa caverna fui eu. Quem fortaleceu você nessa caverna até aqui fui eu. E quem vai te colocar de pé para continuar a missão fui eu. E por mais que você não enxergue, existe um exército com você. Então, acabou. Saia dessa caverna, porque há muito trabalho ainda para se fazer. Aqui Jesus olha para os seus discípulos e deixa claro: vocês nunca tiveram sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estarão sozinhos quando vocês irão enfrentar a dor do luto, muito menos quando vocês irão enfrentar a perseguição. Vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Existe um exército com vocês, e por mais que muitas vezes vocês não enxergarão esse exército, saibam disso, a minha presença é real, por meio do meu Espírito que habita em vocês, um espírito de coragem e não de covardia. E aqui Jesus então diz a eles qual ferramenta eles deveriam usar a partir dali. Não carecia mais de um interlocutor, um intermediário humano, para que eles pudessem ter relacionamento com Deus. Jesus diz que através da oração, no nome dele, eles teriam acesso irrestrito ao Pai, independentemente das circunstâncias. Quer fosse no deserto, na tempestade, ou até mesmo no fogo cruzado da perseguição, eles teriam acesso ao Pai por meio da oração. E através da oração, Deus se revelaria a eles. Então, para finalizar esse terceiro ponto, quando Deus responde nossas orações, o nosso coração se enche de alegria, porque nós temos um Pai que nos ouve. Quando oramos e somos respondidos, não é apenas o presente que recebemos que nos alegra, mas o fato de alguém nos ouviu, alguém inclinou os ouvidos para o nosso clamor. Alguém nos ouviu, e esse alguém é o próprio Deus. Deus se importa conosco, Deus se importa com você. Na nossa casa, nós estamos assistindo uma série de uma família de 3 filhos. O mais velho não quer estudar nem trabalhar. O mais novo é extremamente estudioso e inteligente. E a do meio é uma menina que por onde passa ela não é percebida. É muito engraçado. Na escola a professora fazendo a chamada, falando o nome dela e ela gritando: aqui estou eu, aqui estou eu. E a professora olhando e dizendo: bom, ela não veio. No treino ela dizendo: aqui estou eu quero a bola. Os colegas passando e não enxergando ela. Quando nós nos relacionamos com Deus, uma certeza nós podemos ter: que Deus nos ouve. Deus ouve os seus. Quando Deus responde nossas orações, o nosso coração se enche de alegria, porque experimentamos na prática que o nome de Jesus tem poder. Sim, tem poder. O nome de Jesus continua tendo poder para curar enfermos. O nome de Jesus continua tendo poder para libertar cativos. O nome de Jesus continua tendo poder de trazer vida aos mortos, esperança aos abatidos. Eu creio nisso. E por último, quando Deus responde nossas orações, o nosso coração se enche de alegria, porque compreendemos que a nossa dor tinha um propósito maior que nós mesmos. Até então eles não estavam compreendendo isso, de que o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, no fundo, tinha como objetivo reconciliar cada um deles com o Senhor. Eles não entenderam isso. E Jesus então deixa claro que a dor, o sofrimento, a tristeza tem um propósito maior do que nós mesmos, que é revelar o poder de Deus.
Há poucos dias atrás conversei com um irmão que foi acometido por um câncer. E ele disse: pastor, quando eu ouvi a mensagem, eu questionei o Senhor. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Como o Senhor permitiu que isso pudesse acontecer comigo? Eu sou fiel há tantos anos ao Senhor. Ele disse: pastor, como uma criança mimada, eu me espernei. Porém, Deus falou comigo que como Ele vai revelar o poder dEle se não há deserto, se não há tempestade, se não há tristeza, se não há dor. E ali eu entendi que a dor, a tempestade, o deserto, a tristeza, a perseguição serve para revelar o poder de Deus. E aí então ele fez essa oração: Senhor, se tudo o que eu estou passando está servindo para isso, revelar o teu poder, continua, Senhor, porque eu quero ser um vaso nas tuas mãos, independentemente do resultado a partir daqui. Se eu vou ser curado ou não do câncer, não me pertence mais. Continua, Senhor, revelando o teu poder através daquilo que eu estou vivendo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a tristeza pode nos visitar em vários momentos. Na incompreensão, na dor do processo ou no sentimento de solidão. Mas assim como os discípulos, temos a promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sim vai vir pelo amanhã. E a nossa amanhã se chama Jesus. Ele venceu o mundo, versículo 33. Por isso podemos ter paz, mesmo no vale. Que o Espírito Santo transforme hoje a nossa tristeza em alegria completa. No nome poderoso de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria de orar por você, que entendeu que a tua tristeza foi produzida por falta de compreensão. Eu gostaria de orar por você que está sentindo dores de parto e entendeu que somente a presença de Jesus é capaz de extirpar com essa dor e trazer ao teu coração uma alegria arrebatadora, que te impulsiona a se colocar de pé independentemente das circunstâncias. Eu gostaria de orar por você, que está cambaleante na vida de oração, e que a partir daqui, deseja se apropriar dessa ferramenta, a fim de provar a boa e agradável presença do Senhor, respondendo ao teu clamor. Então, se você se enquadra num desses apelos, se você entendeu que a tua tristeza foi produzida pela tua falta de compreensão daquilo que Deus está fazendo, se você está sentindo dores de parto por algo que está acontecendo na tua vida, se você está cambaleante na tua vida de oração, eu te convido a se colocar de pé, porque eu gostaria de orar por você. Amém, que Deus abençoe vocês. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Mais alguém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque a tua palavra, uma vez pregada, ela jamais volta vazia, ela sempre nos desafia a uma resposta. E nessa noite, respostas foram dadas aqui. Se porventura a tristeza hoje foi gerada por falta de compreensão daquilo que o Senhor está fazendo, Deus, que o Senhor abra os olhos deste irmão, dessa irmã, Deus, para que ela possa, através da tua palavra, Deus, enxergar aquilo que o Senhor revelou, compreender aquilo que o Senhor revelou e participar com alegria, Senhor, do teu projeto neste mundo, Senhor. Eu também oro, Deus, por aquele que está sentindo dores de parto, Senhor. Por aquele, Deus, que está passando por uma tempestade, por um deserto, por um período de tristeza, Senhor. Pai amado, que o Senhor traga a lembrança dessas pessoas, que o reencontro é verdadeiro, é real, que a tua presença é real, Deus, e que nós temos acesso ao Pai a qualquer momento, Deus. Que o Senhor se faça presente nessa noite, trazendo paz e alegria que excedem todo o entendimento, todas as circunstâncias, para aqueles que hoje estão no processo da dor. Também oro por aqueles, Deus, que entenderam que a sua vida de oração tem sido cambaleante, que elas possam sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor é um Pai que ouve, o Senhor é um Pai que responde, o Senhor é um Pai poderoso para curar, libertar, transformar, salvar, mudar qualquer cenário, em qualquer situação, nos manter de pé ou nos colocar de pé quando nós caímos.
como também, Deus, que essa pessoa saia daqui compreendendo que a nossa dor tem um propósito maior do que nós mesmos, que é de revelar a Tua glória, o Teu poder. Que essa pessoa, através da oração, Deus, possa provar de todos esses benefícios, no nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor resgate pessoas aqui, do vale da tristeza, e conduza, no nome de Jesus, ao cume da alegria eterna, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. A partir daqui, o nosso culto, ele não estará mais sendo transmitido, e você não vai poder tirar foto de quem vai estar aqui na frente, tá bom? Então, gostaria de chamar